Olá, turminha, tudo bem? Hoje é segunda-feira, né? Já passamos o final de semana, descansamos e agora é hora de estudar, tá bom? Hoje nós vamos começar o livro 3, esse aqui, ó, certo? Que a tia falou na sexta-feira sobre a capa dele, que era sobre cavernas, né? Que a tia pediu que vocês fizessem uma pesquisa, lembram? Pois é, nós vamos começar hoje, tá certo? E esse livro, eu já dei uma olhada nele, ele tá maravilhoso, cheio de histórias para contar para vocês. E eu sei que vocês adoram as histórias, né? Então vamos lá, ó. A gente vai começar com a página 6, tá certo? Nós vamos começar com a página 6. E o que vocês veem aí na página 6? O que é que vocês estão vendo aí, as imagens? Vou falar o que eu estou vendo aqui, tá certo? Eu estou vendo tartaruga, estou vendo uma lebre, que é um coelhinho, né? A mesma coisa, uma lebre. Estou vendo uma tartaruga segurando um troféu, isso mesmo. E eu estou vendo uma lebre dormindo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tartaruga muito cansada, chega a estar suada, né? A lebre aqui correndo, uma largada. A tartaruga aqui com um troféu de campeã, será, gente, ó? E aqui eu tenho ela dormindo, né? Sabe como é que aconteceu essa história? Vou contar aqui um pouquinho para vocês, tá certo? Essa história é a história da lebre e da tartaruga, né? A lebre, ela se sentia muito esperta, porque ela achava que era muito rápida e conseguia ganhar de todos, né? E a tartaruga, coitadinha, sempre foi vagarosa, né? Sempre foi um animalzinho que anda devagar, que faz tudo devagarzinho, né? Cada um com o seu jeito. A lebre bem rápida e a tartaruga bem devagar. Só que um dia, elas duas aqui resolveram apostar uma corrida. Já imaginaram como seria uma corrida da lebre com a tartaruga? Né? A lebre, por ser mais rápida, né? Talvez ela ganhasse, não é assim? E foi assim que ela se sentiu a campeã, gente. Ela achava que ninguém conseguia passar dela, que ela era a mais rápida, foguete. E aí o que é que ela fez? Vamos apostar essa corrida, dona Tartaruga. E aí foram correr. A tartaruga começou bem devagarzinho, se arrumou toda, se preparou e a lebre, ó, essa vai ser muito fácil. E aí, quando foi dada a largada, a lebre saiu, ó, de um salto e correu bem rápido. E a tartaruguinha lá, ó, bem vagarosa, andando, mas não desistiu, viu, gente? Mesmo ela vendo que a lebre saiu em disparada na frente, a tartaruga não desistiu, tá? Continuou andando devagarzinho atrás da lebre. A lebre, quando chegou no meio do caminho, percebeu que a tartaruga estava muito, mas muito atrás dela. Disse que ia sentar, descansar um pouco e depois ela ia acordar para ganhar a corrida, né? Que dava tempo ela descansar e a tartaruga não ia ganhar dela. E aí ela resolveu dormir aqui. Só que ela nem percebeu que a tartaruga não descansou. A tartaruga, mesmo devagar, continuou o seu trajeto. E aí, quando ela menos espera que ela acorda, ela vê a tartaruguinha esperando por ela na linha de chegada, com o troféu de campeã na mão, né? E aí, qual é a moral da história, gente? Que a gente não pode, ó, achar que é o campeão, o vencedor, porque eu sou o melhor, né? A moral dessa história é justamente essa, que a tartaruguinha, mesmo devagar, mas ela conseguiu, porque a lebre se achou demais, ó. Achou que já era campeã. E aí, ó, a tartaruguinha conseguiu ganhar dela, porque ela foi dormir, ó, né? E a tartaruguinha não parou, ó, continuou e até que ganhou, certo?
E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo, tá, gente? Sobre as fábulas, certo? E o que eu acabei de contar para vocês agora foi uma fábula, a fábula da lebre e da tartaruga, tá certo? Vamos passar mais adiante. Vamos passar aí mais adiante. Aqui, ó, histórias que ensinam, né? Neste capítulo, vamos conhecer textos que nos ensinam de formas diferentes, seja por meio da ficção e da lição de moral, seja por meio da realidade. Vamos também continuar o nosso aprendizado sobre a escrita das palavras, conheceremos palavras com gag e cedilha e estudaremos o funcionamento da acentuação, certo? Então, esse capítulo nós vamos estudar muito as fábulas, certo? Você conhece a história da lebre e da tartaruga? Será que ela aconteceu de verdade? Que outras histórias como essa você conhece? Então, a historinha da lebre e da tartaruga acabei de contar para vocês. Será que ela aconteceu de verdade, hein, gente? Não, né? Ela não aconteceu de verdade. Ela é uma história inventada, né? Até porque, ó, tartaruga não fala, lebre não fala e muito menos não apostam corrida, certo? Então, essa historinha, ela é uma história inventada, né? Uma fábula, certo? Para quê? Para dar uma lição de moral para a gente. Qual foi a lição que ela nos deu? Que a gente não pode achar que é melhor do que as pessoas, né? E que devagar se vai ao longe, que foi assim que a tartaruga fez, certo? E vocês conhecem outras histórias como essa? Tem várias, né? Tem a da cigarra e da formiga, certo? Que a cigarra só queria cantar e a formiguinha só trabalhava, né? Depois a tia vai trazer essa história aqui para vocês conhecerem também. Algumas histórias acontecem de verdade e outras são inventadas. Você sabe por que inventamos histórias? Tia Camila acabou de responder, não foi? Para que a gente possa tirar lições dessas histórias, né? Para que a gente possa aprender com essas histórias, né? Para isso que servem, tá bom? Para nos animar, para nos entreter, né? Nós adoramos ouvir essas histórias. Histórias inventadas. As histórias de ficção, aquelas que são inventadas, geralmente nos divertem ou emocionam. Não tem outro objetivo além de nos proporcionar momentos de prazer. Existem algumas histórias, entretanto, que são criadas para nos incentivar a refletir sobre um assunto e aprender com ele, como foi o caso da lebre e da tartaruga, gente. Que a gente aprendeu que nós não devemos achar que somos melhores que os outros, né? Que as outras pessoas também conseguem. Foi isso que aconteceu. A lebre achou que era melhor, foi dormir e perdeu a corrida para a tartaruga, que era super lenta, né? E hoje nós vamos conhecer essa história, tá? O direito do anzol. Vamos lá. A linha e o anzol estavam no fundo do rio esperando o peixe. Mas a linha parecia descontente. Se eu soubesse que você era assim, todo torto, eu não teria vindo pescar, anzol. Porque eu ando sempre na linha e sou muito direita. Olha o que é que a linha falou para o anzol. Se eu soubesse que você era assim, todo torto, vocês já viram um anzol, que ele é tortinho mesmo? Eu não teria vindo pescar, anzol. Porque eu ando sempre na linha, né? A linha ela é sempre retinha, não é? E sou muito direita. O anzol não podia falar porque tinha uma isca na boca. Os peixes vinham nadando e seguiam adiante sem beliscar. Ora o anzol ficava parado, ora balançava nas águas claras do rio. O tempo todo ele pensava numa resposta para dar à linha. Disse, enfim, pelo canto da boca, como os ventrículos:
Sei disso, Linha, mas se eu fosse direito, não pegaria peixe. E eu fui criado para pegar peixe. A Linha deu de ombros e, ao dar de ombros, balançou o anzol e a isca. Um bagre que vinha passando ficou entusiasmado. Deu uma primeira mordida e achou a isca apetitosa. Deu uma segunda beliscada e levou um susto. A isca sumiu de repente, puxada para o alto. Pouco depois, a isca voltou e o bagre, entusiasmado, abocanhou-a e sentiu que uma força irresistível o puxava para o alto. O pescador tirou o peixe do anzol e deixou a vara sobre a areia. O anzol e a linha, que também tinham levado um susto com a força da fisgada, retomaram o fôlego. Foi então que o anzol disse para a linha: o direito do anzol é ser torto, né? E essa historinha, gente, o que é que ela nos diz, hein? Que todo mundo tem o direito de ser como é. Se a linha é retinha, direitinha, tudo bem. O anzol, ele não é como a linha, ele é diferente. Por quê? Porque o trabalho dele é diferente. Ele precisa pegar o peixinho, então ele é tortinho, né? E qual é o trabalho da linha? Ser retinha para segurar o anzol. Então aqui, cada um tem o seu trabalho, né? Cada um tem o seu jeito. E do jeito que eles são, eles estão fazendo o trabalho corretamente, certo? Então, o direito do anzol é ser torto. Cada um tem o direito de ser como é, tá bom? E aí nós vamos pular para a página. A página 10 vai ser a atividade que vocês vão fazer, certo? E aí, a gente vai aqui na página 11 e vamos ler essa parte aqui, ó. A fábula é uma história curta que tem como característica a existência de animais ou objetos que se comportam como humanos, certo? Então, qual é a maior característica da fábula? Ela é uma historinha curta, certo? E outra coisa, sempre vai ter a existência de animais ou objetos que falam, tá bom? Como foi o caso da história da lebre e da tartaruga, que são dois animaizinhos que falam, né? Apostam corrida, se comportam como humanos. E a história da linha e do anzol, que são objetos, mas que também falam e se comportam como humanos, certo? Ela busca expressar valores, né, como que foi falado aqui na linha do anzol, que você tem que ter o respeito pelo outro, respeitar a forma do outro, certo? Verdades ou percepções a respeito de determinado contexto do mundo, de forma engraçada ou crítica, né? O final da fábula é conhecido como moral da história, certo? Toda fábula, gente, ela tem essa moral da história, tá bom? Na da lebre e da tartaruga é que a gente viu que não podemos achar que somos melhores que os outros, né? Que devagar nós conseguimos, mesmo o outro sendo um pouco melhor, como era a lebre, mas a tartaruga conseguiu vencer. E na da linha e do anzol, né? A gente viu que a linha queria que o anzol fosse igual a ela, só que cada um tem o seu jeito, certo? O final da fábula, pronto, é conhecido como moral, como a tia já falou. Sendo assim, a história criada serve para exemplificar a lição de moral, certo? Então foi isso que aconteceu, tá bom? Na história da lebre e da tartaruga, certo? E aí, gente, ó, a tia vai deixar uma atividade para vocês, tá certo? Como atividade de casa, para vocês exercitarem a interpretação das fábulas, né? Que nós vamos estudar nesse capítulo sobre fábulas, né? Que é o quê? São histórias com lições de moral, certo? Que sempre vão falar alguma coisa para a gente, sempre vão dar alguma lição para a gente pensar, para a gente ver que realmente é dessa forma. Sempre tem animais ou objetos que falam, tá bom? Isso são as fábulas, é o nosso estudo de hoje, certo?
façam a atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, faz o quê? Fala com a tia Camila ou com a tia Marcela, tá bom? Estamos começando mais um livro 3 e estamos com o coração cheio de esperança para que voltemos logo à escola, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.